O que importa não é entender tudo, mas acolher o dom, se deixar conduzir, se permitir ser tocado. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 13, versículos do 10 ao 17. Meus irmãos e minhas irmãs, as leituras desta quinta-feira nos convidam a uma profunda meditação sobre o mistério da revelação divina. Esse mistério que não se impõe pela força, mas se oferece no silêncio, na escuta, na humildade. No Evangelho de hoje, os discípulos fazem a Jesus uma pergunta que ressoa através dos séculos. Por que lhes falas em parábolas? São Mateus capítulo 13, versículo 10. À primeira vista, parece apenas uma curiosidade pedagógica. Mas como sempre, Jesus vai além da pergunta e nos conduz à raiz da questão, não respondendo com uma explicação lógica, mas com uma convocação espiritual. A vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. São Mateus capítulo 13, versículo 11. Aqui Jesus desloca o foco do nosso olhar. Não se trata do porquê, mas do para quem. É uma mudança decisiva da busca por explicações para a abertura a um relacionamento. O termo grego usado por Jesus é mystéria. Os mistérios e não indica enigmas racionais, mas realidades sagradas que progressivamente são reveladas àqueles que têm o coração disposto à escuta. São os mistérios do reino que não se impõem, mas que se revelam como quem sussurra ao coração de quem se aproxima com reverência. Essa pedagogia divina encontra um paralelo profundo na primeira leitura da liturgia de hoje, quando somos levados ao Monte Sinai. Lá, sob nuvens espessas, trovões e relâmpagos, o povo de Israel vê e escuta algo mais do que natural. Relâmpagos, nuvem espessa sobre a montanha e um clamor fortíssimo de trombeta. Êxodo capítulo 19, versículo 16. O termo hebraico utilizado significa tanto voz quanto som. Kol. Aparece aqui a força de uma presença. Deus não fala com palavras, mas com sinais, com sons, com gestos que tocam a alma antes do intelecto. No Monte Sinai, meus irmãos e minhas irmãs, onde se dá a teofania descrita no Êxodo, nós vemos Deus descendo sobre o monte. O Senhor desceu sobre o Monte Sinai, sobre o cimo do monte. Êxodo capítulo 19, versículo 20. O verbo hebraico usado assinala o movimento de descer, de se abaixar. É a mesma lógica da encarnação, Deus que se rebaixa para que o ser humano possa subir. Mas esse descer não é sem preparo. Há trovões, fumaça, uma nuvem espessa e uma ordem clara para que o povo não ultrapasse o limite. Nós vemos aqui o Beraquim, os relâmpagos, o Kol Shofar, o som da trombeta, são como parábolas cósmicas, expressões visíveis e audíveis do invisível. O povo permanece ao pé do monte, instaurando o que poderíamos chamar de distância terapêutica entre Deus e o povo. Um espaço necessário para que o coração humano se prepare, se purifique, se acostume ao divino com os olhos que precisam se ajustar à luz forte ou à penumbra de uma casa. Assim também são as parábolas de Jesus, formas delicadas e acessíveis do mistério. Santo João Crisóstomo nos recorda em uma de suas homilias sobre São Mateus que as parábolas não escondem por malícia, mas por misericórdia. Elas são pontes de misericórdia. São a forma como Deus compassivo se abaixa até nós, usando imagens do cotidiano,
sementes, campos, fermento, pérolas, para que o reino não seja uma ideia, mas uma presença viva. O Concílio Vaticano II, na Dei Verbum, afirma que Deus, ao se revelar, quis manifestar e se comunicar a si mesmo e os eternos decretos da sua vontade acerca da salvação dos homens. Meus irmãos e minhas irmãs, essa comunicação é sempre adaptada à fragilidade de quem escuta. Deus não impõe a sua luz, Ele nos prepara para recebê-la. É aqui que a pergunta de Jesus nos atravessa. Felizes os olhos porque veem e os ouvidos, os vossos ouvidos porque ouvem. São Mateus capítulo 13, versículo 16. O termo grego makarios, traduzido como feliz ou bem-aventurado, não indica um sentimento passageiro. Indica aqui uma participação na própria vida de Deus. É a alegria profunda de quem foi curado para ver, de quem foi restaurado para ouvir. Mas nós podemos nos perguntar, perguntemo-nos, onde nós estamos? No cimo do monte, como Moisés, à beira do monte, como o povo, ou dispersos pelo deserto, surdos à voz do céu? Quando Jesus cita Isaías dizendo para que eu os cure, no evangelho de hoje, ele usa o verbo iaomai, curar de forma total, restaurar a pessoa por inteiro, sua escuta, sua visão, sua capacidade de se relacionar com Deus e logo com os irmãos. Santo Agostinho, nas Confissões, nos diz: tu te fazes pequeno para os pequenos, para que os pequenos possam encontrar-te. Isso é o que vemos nas parábolas, o infinito se tornando semente, o eterno se escondendo em gestos comuns, para que ninguém diga que Deus está longe. Não é fácil escutá-las, é preciso um coração atento, um ouvido treinado para a oração, pela oração, mas uma coisa é certa, Deus continua a falar, e se fala em trovões ou em parábolas, é sempre para nos curar. A tradição patrística, especialmente Orígenes, nos lembra que as Escrituras têm sentidos múltiplos, o sentido literal, o sentido moral e o sentido espiritual. As parábolas se encaixam perfeitamente nesses dinamismos. Um primeiro nível compreensível por todos e camadas mais profundas reveladas à medida que se aprofunda a oração e a santidade de vida. Meus irmãos e minhas irmãs, a palavra de Deus hoje, seja no Sinai entre trovões, seja na Galileia entre parábolas, não tem um porquê, como não tem um porquê o amor verdadeiro. O que importa não é entender tudo, mas acolher o dom, se deixar conduzir, se permitir ser tocado. Não nos fixemos no porquê Deus fala assim. Perguntemos antes para quem Ele fala. E se reconhecermos que Ele fala para nós, então que se abram os nossos ouvidos e que se curem os nossos corações. Porque o reino do céu se revela aos pequenos e cada parábola é uma convocação, não para decifrar um enigma, mas para acolher um chamado. Que o Senhor nos cure da surdez espiritual, nos livre da cegueira interior, nos desperte da apatia e nos faça novamente capazes de escutar e de ver. Que nós sejamos terra boa, onde a semente da palavra frutifique em obras de fé, em testemunho silencioso, em caridade concreta. E que Maria, a Virgem do Silêncio, aquela que guardava todas essas coisas no coração, nos ensine a meditar, a esperar e a acolher os mistérios do reino, com humildade e com gratidão. Uma abençoada quinta-feira para você e sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e misericórdia.